Olá! Bem-vindos! Olá! Hoje estamos com a Sábula de Oliveira. De Oliveira. De Oliveira. De Oliveira, tem apóstrofo. Do Baby Science Portugal. E vamos falar sobre comunicação com os bebês. Através dos sinais. É uma excelente ferramenta. Eu já tinha ouvido falar, mas antes de conhecer a Sábula não conhecia assim muito do que é isto. E eu acho que é mesmo uma ferramenta muito útil para ajudar na comunicação dos bebés com os adultos e para diminuir níveis de frustração, porque imaginem o que é um bebé querer comunicar, não é? Ele está a comunicar e não ser entendido. Tipo, mãe, tenho sede. Ah, sim, filho, está um sol muito lindo hoje. Admitirmos que é a fralda ou outro tipo de coisas, e assim é muito mais fácil poder chegar até nós, fazer o gesto e nós sabemos prontamente o que é que ele precisa. Sim, é a frustração dos bebés e a frustração dos pais de tentar adivinhar. Para os pais que estão sensíveis para isso, não é? Porque podem assumir que eles não têm nada para dizer. Exatamente. Não estou a assumir que são esses tipos de pais e que estamos a presumir que é só uma ferramenta para compreender o choro, e não é. Não. Até porque é posterior aos 3 meses. Eu lembro-me muito bem de estarmos a falar e tu dizeres-me que havia uma bebê que logo de manhã começou a fazer... Foi o baloiço, flores. O baloiço começou a fazer um... Choramingou. A mãe foi ter com ele ao quarto às 8 da manhã e o gesto que ele faz foi de baloiço. E a mãe disse, tu queres ir ao baloiço? Porque ontem tínhamos estado no parque, não era? Acalmou-se imediatamente, porque a mãe prometeu que iam ao baloiço depois da escola. Quem é que ia adivinhar às 8 da manhã que o bebê queria baloiço? Exatamente. Logo ao acordar iríamos pensar que tinha que mudar a fralda, que tinha que mamar, teve um pesadelo, que ainda tinha sono, podia ser uma série de coisas, não é? Então vamos começar pelo início. Quem és tu, sabe? Já íamos lançadíssimas no tempo. Eu já sou instrutora do programa Baby Science antes de trazer a representação cá em Portugal, portanto desde 2009, que ando a aplicar 10 anos, bom. Sim, workshops com pais, educadores de infância, mas antes de ser mãe. Em 2013 fui mãe e aí é que eu percebi que isto tem de ir mais longe. Isto de facto faz sentido, não é? Faz muito sentido. E senti na pele então os benefícios que eu já sabia, não é? A parte científica, tudo isso. E então consegui testar desde o início. Eu era maluquinha na maternidade. Que já estavas a fazer leitinho. Eu fazia leitinho na maternidade, o meu marido passou assim. Mas na verdade eu quis começar cedo para experimentar e para me habituar com o meu filho. Ele, com 9 meses, fez o seu primeiro gesto e não foi leitinho. Foi o gesto que ele quis comunicar comigo naquele momento. Mas tu já fazias vários gestos? Já fazia vários. Como é que tu fazias isto no cotidiano? Cada vez que lhe colocavas o babete fazias? Exatamente. Quando fazias o chapéu? Sim. E de acordo aos interesses dele, usava as rotinas do dia-a-dia para repetir alguns gestos. E ele escolheu o gesto para começar a comunicar. E foi o gesto de papá. Vinha a gatinhar. O nosso papá lá de casa é militar. E então, nós alterámos o gesto, porque este programa tem essa flexibilidade. Para continência. Isto é o papá. Faz sentido, claro. E então, ele vinha a gatinhar. Estou a imaginar assim um budinho carequinha. Gatinhar. Para. Vocês não estão a perceber o Rafaelinho. Eu estou a imaginar, tipo em mignon. Assim com umas bochechas com uma irmã, sabes? Assim, todo carequinho e rechanchudo. Então vem a gatinhar, para, olha assim para mim e faz-me assim. E eu estava a reconhecer assim, papá, filho. Ele faz um sorriso de confirmação. E eu, estás-me a perguntar pelo papá? O papá foi trabalhar, ele trabalhava com um bebê de E ele continua a gatinhar, volta a parar e quis essa reação em mim outra vez e volta a repetir. Eu, câmara. E conseguiste? Consegui, tenho esse vídeo na página. Tens de ver. Mandaste imediatamente para ele? Mandei, claro. E ele? Ele completamente retido. Porquê? O meu marido até era cético. Eu já era instrutora. Mas até lhe chegar, não é? Até lhe chegar. Ele pelo simples não ia com o papá. Assim, o papá pelo menos há de aprender. E aprendeu? E aprendeu. E ele num mês adquiriu 10 gestos, porque foram coisas, ele percebeu do mecanismo da coisa. Sim. Era o comer, era o cão, o Isso gato, é o mais. Portanto, 10 gestos num mês. Num mês. Sim. Ou seja, que é muito,
Mas também para as pessoas perceberem que não têm, de repente, vamos fazer um workshop. Em quantos gestos são ensinados no workshop? 16. 16. De repente, numa semana, os bebés fazem 16 gestos, não é isso? Não, não é assim tão de repente. As coisas demoram, não é? Nós tivemos 9 meses a fazer gestos, não é? Lá por casa. Tornou-se algo habitual nosso. Sim. E pelo simples não, o papá fazia o gesto do papá, mas era a única coisa. Eu, cético. Quando começam a aparecer mais gestos, e ele a comunicar com o pai coisinhas que ele... O que é que ele está a fazer? Olha, como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso ensinar? E então às tantas nós tínhamos os gestos no frigorífico para eles estudarem. Aquela lista? Sim, eles dobravam. A minha mãe ainda hoje... Vai lá consultar. Não, a minha mãe sabe imensos. Então, está a dar a papa e faz assim, comer. Diana, comer. Queres beber? Aquela dinâmica é muito engraçada. Quem está a ver de fora é tipo... Sim, Shonês. Queres leitinho, Vasco? Mas o Vasco... Sim, eu posso contar. Queres? Conta. Sim, a tua experiência. Então, nós já tínhamos feito o vídeo com a Sábula, foi das primeiras pessoas com quem nós fizemos os vídeos, que entretanto não divulgámos porque quisemos melhorar a qualidade. Então, eu não conhecia nada e na altura que fizemos o vídeo o Vasco estava presente e fizemos assim uma demonstração, a Sábula fez uma demonstraçãozinha com o Vasco, que era do leitinho. E ele na altura, depois percebemos porque tu reparaste, nós nem estávamos a ver, sim, que ele imitou. Estava a tentar. E isto foi há 2 meses? Sim, eu tinha um ano. Não. Já tinha feito um ano. Sim. Não tinha não. Eu acho que não. Tinha 11 meses. Tinha, por aí. Sim. Ele faz leitinho todos os dias com todas as pessoas. Ele vai à procura e faz assim, não há. Na minha mãe, na minha sogra, na minha cunhada. Portanto, ele já forma uma frase. Sim, sim. Não há leitinho. Não há. E muitas vezes à noite ele está a chorar, a choramingar e eu digo, filha, não sei o que é que tu queres, diz lá. E ele faz assim, e eu disse, é leitinho, eu sei. E faço mesmo propósito para ele fazer. Já não faço o gesto sequer, ele faz por iniciativa própria. Agora é giro ver a minha mãe a dizer, leitinho, pois a avó não tem. Ajudar a reforçar a mensagem também para ele. Sim. E é maravilhoso um dia a dia com um bebê que nos comunica desta forma, então estamos em diálogo constante. E aqui o que é mais interessante? Eu acho que, obviamente, estes workshops para melhorar a comunicação e a vinculação no nosso universo, na nossa casa, não é? Mas também com quem são os cuidadores, não é? Sim. Ou seja, numa creche, vou-te contar, os avós, sim. Isto é um dos melhores episódios e dá para perceber exatamente a utilidade, a parte prática do programa. Aconteceu numa creche com um bebê de 11 meses, estava a entrar pela primeira vez, portanto ele já fazia gestos desde os 10 meses, há um mês que já estava a aprender, já estava neste processo de fazer gestos. A mãe está a conhecer a escola, o bebê está a conhecer a escola, leva o desdobrável, atenção que o desdobrável tem 72 gestos, mas leva como se fosse o livro de instruções daquele bebê. Mete na mochila e avisa a educadora, olha, o meu filho faz gestos baby signs, se por acaso ele fizer algum que queira consultar, sim, está aqui. E o bebê, segundo, terceiro dia, o primeiro dia em que ele ficou para fazer a cesta, mostrou resistência. Ia de sair dali uma birrita qualquer. Mas só que de repente ele vira-se para a educadora, freneticamente começa a fazer isto. E a educadora, isto deve ser aquilo que a mãe me falou. Foi ao livro das instruções. E logo, por acaso, ela não teve que consultar a lista toda, é dos primeiros. Ela vira-se para o menino, Diogo, e diz assim, Diogo, queres leitinho? E eu, confirma com um sorriso e diz, ok. Foi buscar o leitinho. É uma forma de saber ouvir. No primeiro dia que o bebê vai dormir na escola, dificilmente a educadora iria adivinhar logo à primeira que seria leitinho. Está a habituar-se, a cama é diferente, o sítio é diferente, não é? Os hábitos do adormecer são diferentes. E um bocadinho dar a segurança, não é? De que independentemente de onde eu estou, conseguem compreender. Entender-me. Sim. Numa fase crucial de adaptação para uma criança tão nova. Eu não sei se isso acontece convosco, mas muito numa primeira fase com os bebés, quando nós ainda não conhecemos muito esta linguagem deles. Eles hoje estão a chorar, nós vamos pela checklist, ok, não tem calor, ok, não tem frio, ok, não tem fome, ok, é fralda. E eles estão só a chorar. E o colo às vezes não é suficiente. E é um bocadinho nós falamos, o que é que tu queres? O que é que tu precisas? E quase diz-me, exatamente. Sim. E se eles já souberem comunicar, nós só temos que interpretar. Claro que sim. Eu acho que é uma ferramenta espetacular. Houve uma mãe que contou que tiveram um dia atípico,
dia de vacinas, não foi à escola. No final do dia, que ele comia super bem a sopa, era daqueles comilões mesmo que adorava comer sopa, recusa a sopa. E a mãe, pronto, está doente, vai a febre, qualquer coisa assim. Sim. Ele vira-se para a mãe e faz o gesto de leite assim, ok, hoje é um dia diferente, só quero ir. Não é? Em vez de insistir com a sopa. E quanto ao CD, eu tenho que mencionar que as músicas, além de adoráveis, são a razão pela qual o CD anda no carro do João Pedro. É porque ele consegue garantir que a Diana não chora no carro. Então, eu não tenho sequer modo de negociação, aquele CD pertence à carrinha. E então, ele já coloca certas músicas, ele já sabe quantas músicas é que existem, quais é que são as favoritas. Boa. E no outro dia eu estava erradamente a chamar, é o Peebo. E ele, não é Peebo, é Bebo. E eu, o nosso urso. ok. Mas como é que são as músicas? Eu não conheço o CD. São as músicas que acompanham. Obrigada, Filipa, por esta honestidade. Eu vi uma borboleta no cimo da árvore e a borboleta disse não me apanhas. Eu já sei. Quem é que fez essas músicas? Esta música foi traduzida para a árvore e a linda borboleta fugiu. Foi assim. A linda borboleta fugiu. Olha, o sinal que vais para o sinal que é passear. Vai ao fazer sozinho. Sim. Vamos passear, filho. E ele faz assim. Vai andando para a porta, já sabe. Boa. Tu mostraste isso quando ele estava com o carrinho, não é? Ele faz assim com o carrinho, parece que vai embora. Sim. Mas estas músicas acompanham as sessões que nós fazemos nas creches. Fazemos sessões semanais às creches que querem ter lá sessão mesmo com o grupo de bebês. As aulas com pais e bebês, porque são 6 temas do cotidiano do bebê. E as músicas são duas músicas de cada tema. Ok. Temos o parque, temos o banho, temos as refeições. Isso é tão bom. Sim, é mesmo do dia-a-dia do bebê. Eu mostro os vídeos, são adoráveis. E dá para acompanhar. Sim, obviamente. Da mesma forma que eles aprendem de onde andam as galinhas, não é? Aprendem estes gestos que lhes pode ser mais útil a ser. Sim, é verdade. Sim. Olha, que bom! Estamos super a tempo. Vamos continuar a falar. Isto agora tem de ser. Eu queria fazer-te só uma pergunta. Assim, desafios que tenhas sentido, resistências. Primeira resistência é, então vou ensinar gestos ao meu bebê e se ele fica preso aos gestos? É uma crença. É um mito. Porque há aquela questão de as crianças começam naquela fase de não conseguem falar, mas querem comunicar e passam o tempo a E então os pais, com a ansiedade de que ele não consegue falar, quase que insistem que eles falem para lhes dar aquilo que eles querem. Então há toda uma ansiedade ali à volta da fala. Com o programa e a metodologia como é feita estimula muito a linguagem. Eles tentam falar ao mesmo tempo que fazem o gesto. E tu tens a questão verbal e depois gestual, sim, não é? A palavra nunca está separada dos gestos. Mas é frustração, porque eles não conseguem falar, eles vão comunicando e aprendendo ao mesmo tempo. Sem aquela coisa do tens de dizer agora porque eu não tenho sem stress e sem pressão e sem ansiedade por cima. O que acontece? Para haver um atraso na linguagem por causa disto, o que é que acontece? O bebê aponta para a água e a mãe faz isto. E não estimula mais nada. Sim. Não é? Portanto, aí não vai haver linguagem, não vai haver comunicação. Portanto, tirando isso, esse stress pode-se tirar de cima. Quantos gestos fez o Rafita? Chegou aos 45 gestos. Não, é sério, o Rafa é um... Mas olha, conheço um bebê que ultrapassou os 100 gestos. Em quanto tempo? Até ele começar a falar aos 15 meses. Ele começou a falar cedíssimo, sem gestos. Porquê? Era um bebê muito interessado na comunicação. Tanto que ele começou a andar mais tarde, um bocadinho mais tarde do que tipicamente de um ano. Sim. Porque o foco dele era a comunicação. Ele queria saber tudo. Então os pais andaram a estudar gestos. Sim, a absorver a informação. Exatamente. Sim. Foi o bebê do Maloice. Foi então. Sim. Sabes que a Salva foi paciente lá do programa de maternidade e levou o Rafita. Então nós estávamos a falar e antes até de começarmos o diagnóstico estávamos a falar sobre Baby Signs. E o Rafa vai na volta, fazia assim. Eu fiz o meu primeiro gesto foi o meu pai. E eu fazia muitos gestos. Ele agora faz para a irmã. Isso ainda é mais giro. Sim, ele faz para a irmã. Rafa, trabalha para mim, por favor. Olha a cesta, vai ensinando
Mas nesta fase já estamos a passar para as segundas gerações. A Luizinha? Luizinha, sim. Vai falando com a Luizinha, também vai só dormir um bocadinho. Sim. Já temos irmãos a ensinarem aos mais novos. Sim. E deve ser mais manos... rápido aprender, porque eles são muito mais rápidos entre eles. Sintonia logo. Sim. E as crianças são entusiastas com gestos, são ótimos professores. Eu digo, se tem um irmão mais velho, é o melhor professor do lado de casa para o Baby Science. E dá para fazer com toda a família, mesmo envolver toda a família. Sim. Vamos assim... Próximas datas de workshops. Sim, isso é importante. Então, mas babyscience.pt. Sim, isso, boa. Eventos. Está lá. Está lá tudo. Página do Facebook, Baby Science Portugal. Tem lá também os eventos por Portugal inteiro. Boa. Por Portugal inteiro. Conseguimos dar, assim, alguns gestos-chave? Boa. Sim, olha, vou-vos ensinar aquilo que mais reduz frustrações dos bebês, que é quando eles querem mais qualquer coisa, né? Imagina que estão a brincar e querem mais daquela brincadeira, ou comer uma coisa deliciosa e querem mais. Então o que é que acontece a seguir? Eles começam logo a frustrar. Então gesto mais. Mais. Há muitos bebês que começam assim ou assim, né? Por eles. E nós às vezes achamos que é palminhas e são eles a dar início. Se calhar o teu já faz o mais. Fazes mais com ele. Sim, não. Mas quando, por exemplo, eu estou a cantar uma música e termina a música e ele bate palmas, eu acho que ele está a dar como concluída, mas se calhar ele quer que eu continue aquela música. Pois, pergunta-lhe se ele quer mais. Queres mais? Não, normalmente eu começo, canto outra, não é? Pronto, esta já está, então vais para outra, faço outra, ele faz não, e eu volto à que estava. Pois, estás a ver? Ele queria mais do mesmo. Nossa! Meu Deus, a que horas é que eu vou para casa? Quero experimentar! Portanto, este gesto é muito engraçado. O meu filho continua a fazer este gesto mesmo depois de falar porque tinha a boca cheia. Meu filho, tu já dizes mais. Não posso falar. Há forma de dizer que não, ou é só não? É, sim. É só não. Habitualmente os bebés são os primeiros a fazer isso. A Diana, quando não quer comer mais, faz assim. Então, mas quando nós queremos dar um limite, imagina, mexer na tomada, não podes. Acabou. Ai, esta vai funcionar. Estávamos em off a falar sobre isso e eu vou fazer assim. Mas olha, tens de usar a palavra. Acabou. Não, mas tem que ser assim. Acabou. Porque senão... Não podemos, não é? Não pode ser acabou. Parentalidade positiva. Acabou. Ser, não, mas não. A cara acabou. Olha, Sim, mas isto é tudo um... Sim. A minha mãe era espetacular. A minha mãe fazia. Já estava. Acabou. Nem uses. Nossa, mesmo nem uses. Mais. Sim. Acabou. Outro gesto que já fizemos, o leitinho. Leitinho. A minha filha está com 3 meses e meio, quase 4. E já para olhar para o leitinho. Não, ela reconheceu há pouco. Sim. Ela estava inquieta no meu colo, antes de eu conseguir pôr-me a jeito para lhe dar maminha, disse, é leitinho, filha. Pronto, e acalmou. É quase só uma questão de tempo e já percebeu o que é que eu quero. Ganhamos ali alguns segundos. Isso eu também noto muito. Sim. Portanto, é mesmo um fator redutor de frustração. Sim. Eu começo a preparar-me, às vezes o Vasco ainda não percebeu o que é que eu estou a fazer. Eu disse, leitinho, eu já percebi, eu estou a despir-me, estás a perceber ou não? É verdade isso. É isso. Portanto, eles podem começar a reconhecer o que é importante para eles desde bastante cedo. Começar a fazer tem a ver com motricidade e com os interesses que eles têm. E motricidade também é muito importante, não é? Porque vai desenvolvendo tudo isso. Sim. E mais coisinhas. Então temos o dormir, dormir também. Temos o gesto comer. do banho. Banho. Também é uma rotina que muitos E há bocadinho eu estava a dizer babete, chapéu, como chapéu, beber e comer. Sim. E não me lembro mais nada. Olha, vou ensinar um de animais de estimação. Cão. Ele também fazia. Cão. Ele faz um som associado, mas sempre que ele faz que é o ladrar. Eu faço cão. E ele já vai assim com a mão. Sim. E às vezes deitado. Há bebés que só arfam. Faz esta parte, há outros que fazem assim, outros fazem e tens os bigodes de gato. gato. Pode ser assim ou assim. Eu também gosto mais desta forma. Mas dá para fazer assim? Assim parece que vais tirar no bolso. Vou só ali, ter com o gato. Como quem diz. É que eu faço assim, eu puta. Por exemplo, o meu filho, eu fazia assim e ele fazia assim. E para mim era totalmente perceptível. Sim. Tem a ver com motricidade. Sim. Mais Bem, já tocámos coisinhas. imensos. Só mais 3, assim muito importantes.
Passear. Ir à rua, tem a ver com a porta de casa. Abrir a maçaneta da porta. Sim. E o carro? Como é que é carro? Como é que farias carro? É só assim? Volante. Há coisas que são intuitivas, não é? Mais coisinhas. Música. O Vasco faz com o corpo todo. Queres ouvir música? Porque os bebês têm essa capacidade, entre os 12 e os 18 meses, eles criam gestos. Sim. Têm de se fazer entender. Isso é melhor ainda, porque nós estamos disponíveis para ouvir aquele bebê. Sim, especificamente. E os bebés Baby Signs inventam ainda mais gestos, porque sabem que isto funciona. Boa. Sim, claro, sentem-se. E deve ser giro vê-los a comunicar entre eles. Sim. A sério? Vou-te contar uma coisa. Sim, numa creche. É uma creche que a educadora aplicou aquilo de forma espetacular. Então, em conjunto, os miúdos faziam 60 gestos no total, naquela salinha. Grande educadora. Numa sala de transição, portanto, entre um ano e um ano e meio, que eles tinham naquela altura. Ela assiste a isto e ela quis filmar, não conseguiu, já não foi a tempo. 2 bebés sentados frente a frente, cada um com um livro. Um com o livro dos animais e o outro com transportes. Um abria a página, fazia o gesto, o outro ficava a olhar. Depois era o outro, passava a página e ficava a olhar. E eles trocaram assim, 4 páginas, a lerem um para o outro. Vocês não acham isto espetacular? Eu queria estar a uma mosca. Eu não sei se vocês têm um bocadinho esta consciência, mas nós achamos que eles não têm tanta capacidade que eles vão ganhando. Eles têm toda a capacidade, eles só não se sabem expressar e verbalizar da mesma forma que nós. Sim, nós não temos a noção do quanto eles estão constantemente a interpretar aquilo que eles veem. Houve um bebê eles são que emoção pura, não é? Eu acho que é isso. E vontade. Há um bebê que olha para um brócolo, vira-se para a mãe e faz gesto de flor. É o que ele está a pensar que aquilo possa ser. E a mãe diz, parece mesmo uma flor, filho, mas isto é um brócolo. E dá a oportunidade dos adultos ajudarem a entender o mundo e a envolvência deles. Assim, em modo fecho. Tens mais perguntas? Não? Não. Quer dizer, não é? Estou Mas... viciada e agora estou cheia com a pulminha. Agora vais para casa. Por causa do Não, mais. para além disso, porque o Vasco vai fazer a integração numa creche com 4 bebés, ele e mais 3, portanto, super reduzido. Esta semana. E eu quero ver, para ver que eles vão comunicar. Sim. Queria-te perguntar um número, de 1 a 15. Um número? É uma pergunta final. 8. Bem, isto Estou a perceber que o 8 é onde toda a gente... É verdade. Eu vou ter que mudar este... Para mim é fácil o 8. Eu nasci o 8 do 8, portanto é sempre o meu número assim. 8 é 12. Bom, então vamos ter que repetir, não é? Porque nós ainda não mudámos esta ordem. Então, mas altera tu agora, faz-te conta. Então a primeira que eu olho, assim não olho com o número? Sim. Então assim não conta? Sim, porque nós estamos muitas pessoas estão sempre a escolher sem... o 8. A sério? Sim. Então se escolhendo Não, o outro... tu podes manter o 8. É? Nós vamos fingir que ela Portanto, a pergunta número 8 é... de repente... um destino. Um destino. Um destino para quê? Para visitar. Para viver. Para whatever. Um destino. Um parque. De rua. Com uma brisa. 2 bebês. 2 famílias. Um bebê faz o gesto para o outro. O outro responde com outro gesto. E as mães perguntam, quem é a tua instrutora? Essa é a minha visão. Boa, gostei muito. Que bom. Ai, coisa linda. Nós vamos deixar aqui assim na descrição formas de conseguirem contactar a sala, terem acesso ao projeto Baby Signs. Vamos também dar aqui acesso a perceberem os próximos workshops e se tiverem perguntas, que eu tenho a certeza que têm N, deixem aqui em baixo nas mensagens. Ou falem diretamente com a Salva. Obrigada. Tchau, tchau. Subscrevam Isto é um gesto. Isto é um gesto. Se quiserem mais, já sabem onde buscar. Subscrevam. Obrigada.